A função do IEFA é proteger o patrimônio do Estado de Minas Gerais. Nós temos uma estação ecológica que constitui um patrimônio importantíssimo de Minas Gerais e não temos aqui informação de quais medidas estão sendo tomadas para a proteção desse patrimônio. Então, é lamentável. Passo agora, então, para o Luiz, do MAN, para fazer suas considerações também. Deputada Bela, pela audiência, companheira de luta, defesa dos territórios e no combate a esse programa ultraliberal comandado pelo governador Zema. Cumprimentar também todo mundo aqui na mesa e todo o pessoal de Itabirito, todo mundo que está acompanhando a audiência. Eu acho que difícil para a gente, né? A gente está numa audiência, está debatendo um tema que nem deveria estar sendo debatido, né, gente? A gente devia estar aqui, está ressaltando, está enaltecendo a importância, a relevância ambiental, patrimonial, arqueológica da estação de Aredes. E nós estamos aqui fazendo uma audiência para debater, impedir um tamanho retrocesso de um projeto de mineração que quer impactar e quer diminuir a área de uma estação ecológica tão relevante para o povo de Minas Gerais e para o conjunto do povo brasileiro. Então é lamentável, né, a gente ter que fazer essa movimentação nesse sentido, mas que é super importante. E aí parabenizar a deputada Bela, né, de estar colocando o mandato à disposição da defesa do nosso patrimônio, defesa das nossas serras, em contraponto a esse projeto destruidor, né, que o capital mineral e que o governo Zema, né, representando esse projeto, tem colocado goela abaixo ao Estado de Minas. E eu acho que aqui, por todas as falas, pela recomendação do Ministério Público, acho que pelas notas técnicas aqui que a Lenice colocou, são várias considerações, né, que já seriam suficientes para enterrar qualquer tramitação desse projeto de lei que visa a desafetação da Estação Ecológica de Aredes. Os diversos pontos que foram colocados, né? Se a gente considerar a importância da Estação de Aredes para a área de recarga hídrica, tão importante manancial para a bacia do Rio das Velhas, como foi citado aqui na mesa, né, que é um manancial fundamental para o abastecimento de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, que já passou por crise hídrica e nós estamos em pleno colapso a qualquer momento, considerando que é uma região que resguarda um bioma único, raro, de campos rupestres em áreas ferruginosas, considerando que é uma unidade de conservação que foi instituída justamente para resguardar todo o patrimônio histórico, arqueológico, cultural, muito bem exposto aqui pela arqueóloga Lenice. Considerando que a unidade de conservação, hoje, ela é um modelo, né, de conservação, tanto do patrimônio arqueológico como ambiental, e é referência para outras unidades de conservação. E os diversos vestígios arqueológicos também que foram encontrados na subsuperfície, também como ressaltado aqui pela arqueóloga. Também considerando toda a riqueza da biodiversidade, seja pela flora, seja pela fauna, que a gente não encontra em qualquer lugar do planeta, nem em qualquer lugar do estado de Minas Gerais. Isso ressalta a relevância e a importância ainda mais da conservação da Estação Ecológica de Aredes. Essa questão muito importante aqui colocada pela população de Itabirito, de como a estação é um testemunho vivo da identidade da formação do povo de Minas Gerais e do povo de Itabirito. Então, só por esses elementos e por tantos outros, acho que estão esmiuçados nas notas técnicas e também pela recomendação do Ministério Público, já são suficientes para a gente enterrar de vez esse projeto de lei. E a gente superar essa página. Vamos debater desafetação, mas vamos aqui retomar numa audiência para ver como é que a gente amplia a Estação Ecológica de Aredes, como é que a gente implementa, Henri, de fato, esse corredor ecológico que possa interligar essas diversas unidades de conservação no sinclinal da moeda, como é que a gente amplia mecanismo para salvaguardar tanto o patrimônio, mas principalmente a segurança hídrica da região metropolitana, que está em risco com todo esse projeto em andamento. Então, isso já seria suficiente. Como é que a gente, então, passa essa página
e aí, de novo, a gente puxar uma audiência com essa outra pauta, né? Uma pauta mais positiva. Precisamos estar debatendo aqui na Assembleia somente como impedir retrocessos que a bancada da mineração e o governo Zema coloca nessa casa, mas como é que a gente traz pautas positivas que a população de Itabirito e o conjunto do povo de Minas Gerais quer que a gente avance aqui na Assembleia Legislativa. Então, dito isso, acho que a gente fazer uma reflexão também, né? O que leva um parlamentar a colocar em tramitação um projeto de lei que vai diminuir uma área de unidade de conservação? Todo esse contraponto à movimentação internacional, com toda essa tensão às mudanças climáticas, o que nós estamos vivendo em Belo Horizonte, por exemplo, com toda essa onda de calor, com essa ebulição climática que nós estamos vivendo. Saiu, por exemplo, uma reportagem, né, fruto de pesquisas, de como é que o cinturão da Grande BH está sendo degradado, está sendo devastado, e como isso tem influenciado no clima de Belo Horizonte, não só na área hídrica, né, na garantia da segurança hídrica, mas nas condições climáticas também, o que nós estamos vivendo no centro de BH, e todo Belo Horizonte e a região metropolitana, com essas ondas de calor, e o governo ainda insiste em permitir novas áreas para desmatar, para mineração, ou seja, para o grande agronegócio. Então, lamentável, né? Mas o que leva, então, esse parlamentar? O que leva um apoio também do governo a esse projeto de lei? É muito ruim essa postura da SEMAD de dizer que não vai opinar sobre um projeto que está em tramitação na Assembleia Legislativa. Sendo como foi ressaltado aqui pela deputada Bela, deputada Beatriz, todo o projeto de lei de interesse do governo de Minas, ele movimenta toda a base, ele coage inclusive a oposição. O que ele fez agora, por exemplo, para aumentar ICMS, recentemente, o governador falando que não ia aumentar impostos? Como é que ele tem movimentado toda a base agora para entregar o patrimônio do povo de Minas, com a privatização da CEMIG, da Copasa, para retirar a necessidade de um referendo com a população mineira para a privatização dessas estatais? Ou seja, se a SEMAD diz que não tem um posicionamento, o posicionamento está muito claro. É um direcionamento da base para aprovar esse projeto. É isso que está colocado. E o Zema representa, é um governo que representa os interesses do grande capital, os interesses da mineração. É isso que está em jogo. É um programa de um governo ultraliberal que defende e coloca na agenda do dia o conjunto das privatizações das nossas estatais, entrega do patrimônio do povo de Minas Gerais, que precariza constantemente os serviços públicos, que arrocha com a carreira dos servidores públicos, como, por exemplo, está colocado agora no regime de recuperação fiscal, esse absurdo de congelar qualquer perspectiva de reajuste para somente daqui a 9 anos, que foi passado também com a reforma da Previdência, como é que precarizou os direitos previdenciários dos servidores públicos. Então, esse é um pouco da síntese do programa do governo Zema. E também qual é a sua agenda econômica, que estimula o quê? Estimula uma pauta que aprofunda o papel de Minas Gerais como um mero exportador de commodities, que coloca para Minas Gerais uma economia primária, exportadora, que opta deliberadamente pelo subdesenvolvimento do Estado de Minas Gerais, com a precarização das relações de trabalho, com a mineração, que é um dos setores que mais mata, mutila e acidenta trabalhadores. É isso que quer estimular para o conjunto do Estado de Minas Gerais. Então, esse projeto de Aredes, esse projeto também para desafetação do Mona da Serra da Moeda, é parte do programa representado pelo governo Zema. Isso ele faz mobilizando suas bases aqui na Assembleia para aprovar esses projetos de lei. É isso que ele tem feito, abrindo as portas e flexibilizando o processo de licenciamento ambiental, dando licenças com tanta celeridade. Como é que tem cumprido ou cumpriu o papel das superintendências de projetos prioritários, dando tanta celeridade a diversos projetos que seriam inviáveis do ponto de vista técnico, ambiental e social, mas foram aprovados com celeridade. Como é que tem aprovado agora, colocando Norte de Minas, o Jequitinhonha, o Alto do Rio Pardo, como Vale do Lítio, retirando a identidade de Jequitinhonha e entregando para bolsas de valores internacionais esse conjunto de riquezas que nós temos no subsolo.
e optando pelo subdesenvolvimento ainda, optando para aprofundar um projeto de mineração destinado estritamente à exportação, assim como faz com o minério de ferro, que cria-se uma narrativa de que traz riqueza para Minas Gerais, que é uma falácia. Nós estamos ficando cada dia mais pobres, porque o minério não dá 2 safras. Não há nenhuma perspectiva de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento do Estado. Não é só retirar e exportar. Da mesma forma que é fazer com lítio. O que adianta? Extrair, exportar lítio para o quê? Para importar bateria? Para importar eletrônicos à base do lítio? Isso não vai levar a nada. Mantém Minas Gerais e o Brasil nessa condição de subdesenvolvimento e um papel de mero exportador de commodities. Então, é isso que está em jogo com mais esse projeto. E aí, eu acho que é como que a gente aprofunda esse debate para superar esse modelo de mineração e todo esse programa econômico representado por Zema, mas com essa questão da Aredes, com a questão também da Serra da Moeda, que foi debatido na segunda-feira com a visita técnica das deputadas, é como que a gente avança na proteção de todo o sinclinal da moeda. Já passou da hora de ficar a gente resistindo aqui, uma ponta ali, outra ponta do outro lado, e avançando projeto acelerada em toda essa região. Se o Estado estiver preocupado em garantir a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte, é fundamental, e a gente fazer de forma célere, o impedimento e a restrição de novos projetos de mineração nessa região. Isso é um passo fundamental. E nós estamos falando não só da relevância da segurança hídrica, mas da relevância arqueológica, histórica, cultural, como foi colocado, de uma região que garante salvaguarda climática também da região metropolitana, mas também da região que nós podemos utilizar para lazer, para esporte, para atividades culturais, para outras tantas atividades que, inclusive, a gente tem que incentivar e estimular o debate nessa casa, e não só a gente ficar enfrentando esses projetos de mineração que destrói aquilo que traz qualidade de vida para o povo de Minas Gerais. Então, esse também é um debate que nós temos que fazer, como ampliar a proteção de todo o sinclinal da moeda e restringir e impedir novos projetos de mineração na região. Eu fico por aqui, deputada Bela, agradecendo mais uma vez e saudar todo mundo da mesa e a população de Itabirito, que mantém firme na luta, deixar nós do MAN também à disposição para a proteção de Aredes e todo esse debate na mineração na região. Tamo junto. Maravilha, Luiz. Luiz, você lembrou aqui, né, de uma luta que é integrada. E eu acho que a gente fez já, pelo menos, atividades sobre 3 tentativas de avanço da mineração na cidade de Itabirito. São Gonçalo do Bação, onde querem construir o terminal ferroviário para abrir toda aquela porção do monumento da moeda para a mineração. A tentativa de modificar os limites do moeda, né, para poder ampliar a mineração da Gerdau, que já está estabelecida, e essa tentativa de fazer a mineração no coração do Parque de Aredes. Tudo isso, né, enquanto, assim, caminhando a passos velozes dentro da Assembleia Legislativa, mas também fora, a partir do lobby, da pressão política que essas empresas estabelecem com o governo do Estado. E nós, até hoje, né, com o Conselho do Patrimônio paralisado, gente, paralisado, assim. Estava aqui levantando algumas informações sobre como a gente pode preservar esse patrimônio. Porque a gente sabe que existe uma proposta de tombamento de Aredes que não é apreciado pelo Conselho do Patrimônio Municipal. Existe uma proposta também de tombamento no IEFA da Estação Ecológica de Aredes, que não é pautada pelo Conselho Estadual do Patrimônio, que, aliás, não se reúne já há bastante tempo, desde os imbróglios lá da Serra do Curral, e, enquanto isso, a mineração tenta avançar de forma desenfreada. Isso é perigosíssimo para o nosso Estado. A gente está falando de um desmonte da política de proteção ambiental e da política de proteção patrimonial. Não tem outra forma de falar sobre isso. E sobre a discussão que você faz, Luiz, eu acho ela muito importante. E aí, assim, quando você cita o regime de recuperação fiscal, eu não podia deixar aqui de colocar, né, que uma das coisas que já é certo no regime de recuperação fiscal é a venda da Codemig,
que pouca gente sabe, mas é uma das empresas públicas mais rentáveis do nosso estado. É a empresa pública que hoje lida com o nióbio, que lida com o lítio, que está querendo se expandir para a região ali do Vale do Jequitinhonha, né? E a Codemig está dentro da proposta do governo para a recuperação fiscal. Ora, gente, a Codemig sozinha deve valer tudo o que o Estado deve para a União. Não podemos aceitar a privatização da Codemig. Uma solução seria, já que o governo não quer cuidar das empresas que são públicas, então entrega essa empresa pública para o governo federal, abate a dívida com isso. Esse é um dos debates. Esse é um dos debates que a gente tem feito aqui no nosso bloco Democracia e Luta, né? É preciso que o governo seja soberano em relação às mineradoras, que o Conselho do Patrimônio e os órgãos do patrimônio protejam o patrimônio, que o Conselho do Meio Ambiente proteja o meio ambiente. Você falou do Aredes, né, a tentativa de desafetação do terminal do Bação. Entre o Aredes e o Bação, está sendo analisado agora, a gente pediu vistas, um projeto minerário da mineração Serra do Lessa. Serra do Lessa. Fica a 3,5 km do terminal, antes de chegar no terminal, e do terminal ao Bação, mais uns 4 km, não é isso, Elias? Tá? Lá onde tem cachaçarias, tem cachoeiras, minerar o topo de uma serra, 110 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, e a custa de 120, 130 metros de decapeamento. E o minério e a formação Caueli está mergulhando para o lado do Bação, não o lado contrário, porque eu pensava até que seria uma repetição da várzea do Lopes, lá do Gerdau, do outro lado, que a gente enxerga as barragens, está a montante do muro de contenção da Vale, bem próximo ao Bação, tá ok? Estou te dando essa informação, essa triste informação, está no processo de DCA lá em Itabirito, Declaração de Conformidade Ambiental, e 4 conselheiros, inclusive hoje, a gente pediu vistas, vai ter uma reunião aqui de 26 de outubro. Muito obrigada por essa informação. Gente, eu queria reforçar que existe um projeto tramitando nessa casa, porque a gente fica tanto debatendo os projetos para desafetação, para retirar os limites dos patrimônios, que eu queria reforçar que nós temos um projeto para o tombamento da Serra da Moeda, efetivo. Serra da Moeda, do Brigadeiro e do Rola Moça. É a PEC, Projeto de Emenda à Constituição 7 de 2023, assinado por vários deputados. E queria anunciar que nós vamos puxar outra PEC, já que o IEFA não faz a proposta dele, né, o dever dele, de analisar os estudos para o tombamento do Aredes, vamos fazer também uma PEC para o tombamento da Aredes aqui na Assembleia Legislativa e coletar a assinatura dos deputados. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, vai reclamar Deus doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem.